Obrigado, José. Antes de qualquer coisa, eu acho que hoje a palavra de gratidão é pela saúde do Josué, gente. É um privilégio estar com ele. Eu sou fã de carteirinha do Josué e a maneira como ele ministra o nosso coração. É sensacional ver a paixão que ele tem por Jesus. Um cara de oração e de palavra independente da circunstância. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre sermos pessoas de palavra e de oração, independente da circunstância. Se você trouxe a tua Bíblia, abre lá em Tiago, capítulo 1, está lá no finalzinho. Texto simples, texto curto, mas com vários ensinamentos, com muitos princípios bíblicos que são facilmente aplicáveis em nossa vida se tivermos compromisso com o nosso Senhor. A carta de Tiago, ela foi escrita, como o nome diz, por Tiago, só que nós temos 3 na Bíblia em evidência, e esse nós estamos falando do meio-irmão de Cristo. Esse mesmo Tiago que a princípio não concordava, que não acreditava em Jesus. Interessante, né? Meio-irmão e não acreditava nele, mas que depois se tornou um proeminente líder na igreja em Jerusalém. Esse livro foi escrito aproximadamente 45 depois de Cristo, e Tiago ele morreu apedrejado pelo Sinédrio no ano 62, defendendo com a vida a sua fé. E é interessante que vendo o Dudu falar, para mim ele é Dudu, não é Eduardo Evangelista, eu tenho o privilégio de caminhar com ele há mais de 10 anos, e é um cara que me abençoa demais a cada encontro. E eu vejo uma comparação, algo muito interessante, naquilo que eu vejo de Tiago com a vida de Dudu. De incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo. Que essa seja a nossa intenção, servir, como o Dudu tem servido ao Senhor ultimamente. O que acontece? Qual que é o contexto da carta de Tiago? Por força ou por escolha, os judeus estavam vivendo por todas as partes do Império Romano, e estavam passando pelas mais diversas dificuldades. Estamos falando aqui de igreja perseguida, de verdade, perseguida, não é eu não gosto de crente, é eu mato crente. Esse era o clima naquela época. Então o que acontece? Eles foram perseguidos, eles tiveram seus bens saqueados, eles foram oprimidos, eles enfrentaram várias enfermidades, eles não tinham acesso a uma boa alimentação, ao cuidado físico, ou seja, o povo de Deus estava padecendo necessidade, por causa da opressão, por causa da perseguição. E Tiago então escreve esta carta para ajudar os crentes dispersos que hoje ainda fazem parte do nosso meio, a vencerem as provações a que estavam sendo expostos, buscando ao mesmo tempo ajudá-los a alcançar o amadurecimento e a fé cristã. Que esse é o desejo do nosso Senhor para nós, que não tenhamos uma fé rasa, uma fé de eventos, ou uma fé pautada em milagres, que acontecem, por graça e misericórdia do Senhor Jesus, mas que tenhamos uma fé aprofundada em quem Ele é, no que Ele fez e no que Ele faz até hoje, na minha e na tua vida, amém? E eu peguei um texto de Hernandes Dias Lopes que eu acho sensacional e que a gente tem que refletir acerca disso, porque às vezes nós somos enganados por algumas correntes evangélicas do nosso meio, que diz o seguinte: a vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, uma colônia de férias, antes é um campo de batalha. Não somos poupados dos problemas, mas aprimorados nos problemas. O próprio Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas não tema, eu venci o mundo. E antes ele disse: eu vos digo essas coisas para que em mim tenham paz. A paz só vem nele, amém? Não é no milagre. A paz que excede o entendimento só existe, só é encontrada em Jesus, o nome que está sobre todo nome. Mas a ideia de trazer essa mensagem hoje não é responder esses porquês que nós passamos isso, porquê que nós passamos aquilo, que
Vira e mexe, a gente tem esse hábito em nossa vida, dependendo do momento que nós estamos passando. Mas é tentar trazer uma reflexão em como agir quando as provações acontecerem. E para isso a gente vai usar hoje o texto de Tiago, como eu já mencionei, capítulo 1, versículo 1 até 8, que diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Afirmação pesada, né? A grosso modo está dizendo que se eu peço sem fé eu não recebo. Vai mais além, que se eu não acredito naquilo que eu estou pedindo e que Deus é capaz de fazer por mim, ser da vontade dEle, é lógico, eu tenho a mente dividida. E eu já deixo a pergunta: o que tem dividido a tua mente com Cristo? Vamos pensar. Primeiro ensinamento, que a gente pode tirar desse texto precioso: quando somos provados, precisamos pedir o quê? Sabedoria. Sabedoria. A gente pede cura? É lógico que pede. Ele pode dar? Pode. Restauração? Com certeza. E restauração vai muito além de cura. Restauração é um renovo, é um recomeço diferente do antigo. Então ele vai muito além daquela cura específica e às vezes limitada. Mas a pergunta é: o que é sabedoria então? Sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria, na verdade, é o uso correto do conhecimento. Invariavelmente nós trombamos com pessoas no dia a dia aqui na igreja, e aí fora também, é lógico, extremamente cultas. Formado, pós-graduado, doutorado, pós-doutorado, mestrado, está quase igual ao novo ministro lá, só não foi para a lua. Mas você percebe que o conhecimento dele não trouxe sabedoria, porque ele trata coisas mais importantes da vida, como filhos, família e relacionamento com Deus, como lixo. Então esse cara é sábio ou ele é culto? Ele é culto. Sábio ele não é. Né? Então, trazendo aqui para o nosso contexto de igreja, nosso contexto bíblico, o que é um cara que tem conhecimento? É aquele cara que decorou os versículos, ele sabe a cronologia dos fatos, ele sabe a ordem dos livros da Bíblia, ele sabe o nome de praticamente todos os personagens bíblicos, se é que é possível isso, né? Isso é conhecimento. O que é sabedoria? É você pegar todos esses princípios que a gente encontra aqui e fazer parte da tua vida. E isso é sabedoria. É entender que essa palavra aqui é a revelação de Deus para a minha vida e para a tua, e fazer dela o norte. É aqui meu kit de sobrevivência. Se eu estou com um problema, é aqui que eu venho. Se eu preciso de uma resposta, é aqui que eu procuro. Se eu quero ouvir o que Deus tem para falar para mim, como nós cantamos agora, é aqui que Ele fala. E na oração. Então, sabedoria é a gente poder aplicar aquilo que nós sabemos, de maneira a nos levar a ter um relacionamento diferente com Deus. Quando estamos sendo provados, precisamos de sabedoria não para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando. Infelizmente, é da nossa natureza humana valorizar pessoas depois que as perdemos. Administrar o melhor dinheiro depois que perdemos. Estamos endividados, estamos desempregados. Infelizmente, via de regra, em algum momento da vida a gente passa por esse duro aprendizado. Mas que bom que a gente aprende. Quer dizer, eu estou aprendendo em algumas áreas da minha vida, tá? Mas é segredo nosso. Então,
Mas estou buscando, na palavra e na oração, a não errar em algumas áreas que eu errei no passado. Então a sabedoria nos ajuda a entender como usar as dificuldades para o nosso bem, para a glória de Deus. E o texto de Romanos 8:28 nos dá uma segurança. Sabemos que Deus age em todas as coisas, meus irmãos, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age, meus irmãos. Você acredita nisso? Diz amém. Amém. Deus age, Deus está agindo. Deus está agindo até hoje na vida do Dudu. Dudu tem discipulado pessoas, está cuidando de uma molecada show de bola, está à frente de um PGM, futuro seminarista. Orem pelo Dudu. Se tudo der certo, ano que vem ele vai para a faculdade teológica. Dá sequência naquilo que Deus chamou ele para fazer. E que ele que entendeu que essa era a hora de realmente entregar a vida dele, em meio a tanta tribulação que era a vida dele, buscar um norte. E como ilustração prática, eu vou usar mais uma vez o Dudu, né? Aproveitar que ele está aqui, meu peixe, então eu vou falar dele. O Dudu trabalha comigo, ele é vendedor assim como eu sou, nós trabalhamos numa empresa de proteína animal, né? Trabalhamos representando um frigorífico de carne bovina. E eu acho que não é novidade para ninguém que o Brasil está passando por uma retração comercial. Estamos falando de mais de 13 milhões de desempregados, estamos falando de um povo que está sem dinheiro, as pessoas estão endividadas, e, infelizmente, muitas empresas falindo, e a gente está sentindo isso no nosso dia a dia. E, recentemente, o Dudu foi abençoado, ele e a Elaine. Eles receberam de herança um apartamento. Maravilhoso, glórias a Deus por isso. Mas o Dudu, assim como eu e como muitas pessoas, não precisa de um apartamento, porque, graças a Deus, ele já tem a casa dele. Ele precisa de dinheiro. Só que se você colocar um apartamento 0 bala para alugar, você desvaloriza. Então não vale a pena. O que eles fizeram? Vamos vender. E nós oramos por essa venda. Várias vezes nos encontramos e oramos por essa venda. Num domingo à tarde, como de costume, nos encontramos para tomar um café junto. E a gente orou agradecendo a venda do apartamento. Oh, maravilha, que bom, sensacional, que legal. Na época a gente até falou, vai dar para você ir para o congresso junto, agora pintou o dinheiro, vai quitar algumas coisinhas do passado. E a gente celebrou. Passou uma semana, eu me encontro com o Dudu de volta, deu para trás o negócio. E a minha preocupação não era com o dinheiro, porque eu sei que Deus provê. Mas a minha preocupação era com ele, como é que ele vai reagir agora. E eu fui tremendamente abençoado, porque na hora que eu fui conversar com ele, ele estava legal. Ele falou, mano, do jeito que eu recebi a notícia, eu e a Elaine, nós oramos, nós entregamos aquele apartamento ao Senhor, mais uma vez, consagramos a Ele, entendendo que esse negócio não era para ter acontecido. Não era por algum motivo que nós não sabemos qual é, Deus veio intervir, e o negócio foi desfeito. Ponto. Eu não preciso saber o porquê, porque a mim basta confiar, e a ele também. Então essa atitude dele ministrou a minha vida no seguinte sentido, não é meu, é de Deus. E na hora que ele quiser mudar o fim desse apartamento, é ele que vai mudar. Amém? Nada é nosso, meus irmãos. E eu que deixo a primeira reflexão da noite, como nós temos agido em meio às provações. E eu confesso para os irmãos que quando eu sento para elaborar um sermão, o primeiro a ser ministrado sou eu, porque eu me conheço. Talvez alguns dos irmãos tenham uma percepção diferente a meu respeito, diferente do que eu realmente sou. Mas a pergunta veio direto para mim. Como eu tenho agido em minhas provações? Como murmurador ou como adorador? Eu tenho adorado a Deus em meio às tribulações? Ou eu estou aderindo àquela ideia do fast food, que eu tenho que ir até Deus e Ele tem que me atender? E ponto. E eu confesso que eu fiquei chateado com a resposta, porque muitas vezes eu tenho me comportado mal, achando que Deus existe para mim. Não, eu existo por Ele e para Ele. Em meio às adversidades, eu tenho buscado a Deus através da oração. Meus irmãos, só tem 2 jeitos de falar com Deus, orando e lendo a palavra.
Às vezes Deus nos usa, com certeza, enquanto pastores, para trazer uma ministração que você fala, caramba, hoje foi o meu dia, foi para mim. Mas eu abro mão desse contato diário, se eu deixo para ter esse relacionamento com Deus apenas em dia de culto. Porque todos os dias Ele está disposto a falar comigo, desde que eu abra a palavra dEle. E todos os dias Ele fala, quando eu abro a palavra dEle. Quando eu me coloco de joelho do lado da minha cama em oração, agradecendo e às vezes pedindo sim. Porque a palavra de Deus nos incentiva a pedir. Quando eu coloco aquele louvor no quarto escuro, e eu sei que ali estou só eu e o Espírito Santo. E eu posso me derramar, como nós cantamos agora há pouco, para que Deus haja na minha vida. Porque se eu vivo apenas de momentos como o culto, eu me torno um religioso, e não um cristão. Pelo amor de Deus, quinta-feira que vem quero ver todo mundo aqui, tá? E trago um convidado, e venham no domingo. Mas nosso relacionamento com Deus, irmãos, não pode ser restrito a esse tempo de comunhão. Tem que ser diariamente, na palavra e na oração. Amém? Segundo ensinamento da noite, quando somos provados, precisamos orar com fé. Com fé, meus irmãos. Esperança, não é esperança de quem espera que dê certo, mas de quem esperança em alguém. E esse alguém tem nome, Jesus Cristo. Então eu não tenho uma esperança vazia, inócua, estéril. Eu creio em alguém que pagou um alto preço pela minha vida e pela tua, e que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. E é esse Deus a quem eu me reporto, a quem eu me dirijo, entendendo que se Ele quiser, se for da vontade dEle, as coisas vão acontecer. E se não acontecer, eu vou continuar o adorando e o glorificando. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E o meu coração é enganoso, diz a palavra de Deus. Então o homem sábio confia em Deus, independente da circunstância. Em momentos de dificuldade temos que orar com a certeza de que Deus nos ouve e de que Ele é capaz de mudar as circunstâncias, sejam quais forem. Confiança, certeza, mas eu só consigo confiar em quem eu conheço. O Dudu eu conheço, eu confio nele. Se ele falar que é sim, é sim, se ele falar que é não, é não. Algumas pessoas eu não conheço, entendendo seus princípios enquanto cristãos, eu vou concordar, eu vou aceitar, mas é diferente, porque nele eu deposito a minha confiança. Assim como o pastor Natal, que é quem cuida de mim, cuida da minha família, tantos pastores aqui da igreja, eu confio. E a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 o seguinte, meus irmãos, se vocês guardarem isso aqui, já ganhamos a noite. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para ser morno. Convicção, certeza. E em nossos dias, diferente da Jerusalém de Tiago, do primeiro século, aquela igreja, nós temos algo que facilita e proporciona essa intimidade com o Pai. Como eu já falei para vocês, é a palavra de Deus. E ela é peça-chave para o desenvolvimento da nossa fé. E a palavra de Deus diz em Romanos 10:17 o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Isso aqui é a espada, meus irmãos. Lá na penitenciária, onde eu faço o trabalho de capelão voluntário da Igreja Batista do Bacaxiri, a gente fala que essa é a quadrada que mata o pecado. É essa quadrada que bota terror no diabo. Os camaradas falam que penitenciária é a igreja de Satanás, nunca vi ele lá não. Agora, na hora que a gente entra com essa quadrada naquele pátio, aquele troço treme. E pessoas têm entregado a vida a Jesus naquele lugar. Porque Deus não está ali olhando o que levou elas lá. Mas Deus tem olhado o coração de cada uma daquelas mulheres. Mulheres que foram feitas à imagem e semelhança do nosso Senhor, como nós. Obras-primas da criação de Deus. E sabe o que elas leem durante a semana? Palavra. Daqui 2 semanas vão ter batismo na penitenciária de volta. Para a honra e glória do Senhor Jesus.
Sabe por quê? Palavra. Eu posso alguma coisa com aquelas mulheres? Nada. Sabe o que elas decidiram? Não ter mais a mente dividida entre Cristo e pecado. E o pecado no mundo do crime você pode dar N nomes, né? Tráfico, assassinato, latrocínio, o que for. Os códigos são os mais diversos. E elas decidiram não ter mais a mente dividida entre Cristo e o pecado. Volto a perguntar. O que está dividindo a tua mente essa noite, meu irmão, minha irmã? O que tem te impedido de ter uma vida de Bíblia e oração? E falando de oração, eu fui tremendamente ministrado 3 semanas atrás, no Café do Líder. Tem uma jovem senhora que eu conheço desde que eu vim aqui para a igreja, a Sandra. Ela é do PGM do Christian e da Elis. Christian já testemunhou aqui, Elis também. Casal sensacional que muito abençoa a minha vida e da minha família. E eu conversando com ela, nesse dia do Café do Líder, ela falou: Edu, eu não sei se você lembra, 8 anos atrás, quando nós viemos para a igreja, eu acho que ela já estava há mais algum tempo, e ela pedia oração pelos filhos, porque queria ver os filhos na igreja, queria ver a casa dela transformada, queria ver os filhos dela entregue, prostrado diante da cruz. Mulher de palavra, mulher de Bíblia. Próxima multiplicação vai ser líder. 8 anos, meus irmãos, orando por uma causa. Isso é fé. E daí, nesse dia do Café do Líder, ela veio falar para mim, eu já tinha visto, né? Eu, graças a Deus, posso estar perto deles. Os 3 filhos na igreja. Os 3 filhos sendo discipulados. Um já é vice-líder, co-líder de um outro PGM. E Deus é tão bom que está trazendo as noras e os netos. Deus é tremendo, gente. Mas o que ela experimentou? Palavra e oração. E Deus honra, Deus cuida, Deus transforma. Eu louvo a Deus pelo privilégio de ouvir tantas coisas boas nessa caminhada aqui dentro da igreja. É sensacional ver o que Deus está fazendo, meus irmãos. Então, por isso eu digo, não parem de acreditar, não parem de orar, continue crendo que no tempo devido vai acontecer. Amém? Reflexão, segunda da noite, como eu tenho me relacionado com Deus? É você e Deus, papo reto. Vamos fugir do igrejês. A leitura regular da Bíblia faz parte da minha rotina? A palavra de Deus não é do Edu, não é do pastor Edmilson, não é do pastor Tunala. A palavra de Deus, revelação daquilo que Deus é, daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele prometeu para a minha vida e para a tua. A leitura da Bíblia tem me trazido intimidade com o Pai Celestial. Porque se eu não leio, eu não conheço. Fato. A minha argumentação, inclusive, para defender a minha fé, está aqui. O que te move numa véspera de feriado, sair da sua casa, num tempo em que parece que vai chover e não chove, para estar aqui reunido enquanto igreja do Senhor? É fé. Fé em quem? No Deus dessa palavra. Então, nada mais sensato do que o quê? Mergulhar nela. O pastor Luiz Carlos, que é meu mentor na penitenciária feminina do Paraná, ele lê todo ano pelo menos 4 vezes o Novo Testamento. Um dia nós tomando café, eu perguntei para ele, mas por que essa necessidade do Novo Testamento? Ele falou, cara, eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso entender algumas coisas, o porquê que ele agia assim, por que ele falava assim, por que ele se comportava, o que ele tentou falar, transmitir quando ele falou tal coisa. Eu preciso conhecer esse Jesus, não de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele. E é isso que nos move até uma vida dedicada à oração. Conhecer o caráter de Cristo e ter o meu caráter transformado pela presença dEle. Amém? E a falta de fé nos leva à instabilidade, meus irmãos. Tiago compara o homem que ora, mas duvida, ao oscilar das ondas. Uma hora está animado,
Uma hora está lá embaixo, desanimado. Na quinta-feira está fervoroso aqui, parece o Josué. Daí chega no sábado, o cara já chegou o final de semana, quer saber, Bíblia para lá, palavra para lá, tempo de oração para lá. Eu vou fazer outras coisas agora que eu ganho mais. O cara está otimista, de repente, se caiu o pagamento naquela semana, glória a Deus, e o cara está feliz da vida. Daí pagou aquela pilha de boleto, chegou no dia 20 e já era. Oh, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Jesus! Aquela fé toda do culto de quinta, do dia do pagode, foi por água abaixo na hora que o dinheiro faltou. Instabilidade, meus irmãos. Instabilidade. E essa instabilidade, ela traz resultados negativos para a nossa vida. Primeiro, fracasso na oração. Porque se eu tenho essa instabilidade, a chance de eu orar todo dia é muito pequena, vocês concordam? Se eu não creio nesse Deus que eu estou falando, de verdade, para que eu vou me submeter à oração a Ele? Instável. Instável. A circunstância é mais forte do que a fé. E o segundo ponto, ele traz imaturidade espiritual. É uma pessoa que não desenvolve. Ela continua sendo sempre um espectador do Evangelho. Um apreciador. Mas não mergulha de fato naquilo que Deus tem para a vida da pessoa. E essa instabilidade nos afasta do Senhor. Porque ao mesmo tempo em que nós nos permitimos se afastar, o pecado parece que vem com mais força. E algumas propostas do mundo parece que elas ficam mais evidentes. E quanto mais distante de Deus, parece que essas propostas são mais tentadoras. E eu tenho a minha mente dividida. Porque eu quero atender ao Senhor. Mas quando o dinheiro falta, até um negócio meio complicado eu aceito fazer. Eu quero servir ao Senhor, eu quero ser um agente de transformação. Mas o negócio está tão ruim no meu casamento que talvez seja a hora de pensar num divórcio. Procurar outra pessoa. Daí pega esses jargões hoje que o mundo nos vende, não porque você merece ser feliz. Claro que merece, mas luta pelo teu casamento, meu irmão. Minha irmã. Relacionamento quebrado com filho. Luta com as armas que Deus te deu. Oração e palavra. Paga para ver. Eu te desafio nessa noite. Paga para ver. Uma vida de oração e de palavra do Senhor, para ver o que Ele vai fazer na tua vida. E não é porque a gente merece, não, é porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele tem compaixão, porque na verdade, quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que eu não passo de um grande sem vergonha, grande no tamanho, inclusive, né? Que tenho buscado Deus na minha necessidade. Mas eu sei que esse é um problema que só eu tenho, tá, gente? Então, por isso que eu estou confessando para os irmãos, tá? Orem por mim, eu preciso vencer isso. Cristo respondeu aos discípulos, porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Amém? Caminhando aqui para o nosso final, quero convidar já a banda. Então, diante de tudo que a gente ouviu nessa noite, a palavra de Deus nos traz 3 importantes lições. Primeira, quando somos provados, precisamos pedir, quem lembra? Opa! Sabedoria, amém. Quando somos provados, precisamos orar com fé. Fé. Sem fé não vamos agradar ao Senhor. Com fé. Crendo. E a falta de fé nos leva à instabilidade. Meus irmãos, eu quero que você pense nessa noite, sendo muito honesto contigo. O que tem dividido a tua mente com Cristo?
É a insegurança do amanhã? O que tem te impedido de viver a plenitude do Evangelho? Talvez um pecado não confessado, uma raiz de amargura causada por um relacionamento quebrado. O que tem te impedido até hoje de buscar a presença do Senhor diariamente na leitura da palavra e na oração? Quero te convidar a baixar a cabeça agora. Eu vou fazer uma oração. E se você achar que ela cabe no teu contexto, você vai repetir em silêncio mesmo. Amém? Senhor Jesus, eu reconheço, Pai, que não tenho sido um servo dedicado ao Senhor, que tenho colocado como prioridade muito mais as minhas necessidades do que os seus sonhos para a minha vida. Mas essa noite, Pai, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor possa mudar a minha maneira de pensar, de sentir e de viver o Evangelho. Senhor, eu quero clamar ao Senhor, que a partir de hoje, eu possa ser impulsionado pelo Teu Santo Espírito, a ter uma vida de dedicação ao Senhor, reconhecendo a minha preguiça, a minha indisciplina, mas entregando mais uma vez meu coração ao Senhor, para que o Senhor me ajude a Te buscar diariamente, enquanto eu viver. Amém. Se você fez essa oração, eu quero te desafiar a vir aqui na frente. Enquanto a banda estiver tocando, os intercessores vão estar aqui mais uma vez, e nós vamos orar especificamente por esse propósito. Esse problema não é só teu, meu irmão. Infelizmente a gente passa por algumas diversidades na nossa vida, que nos afastam do Senhor. Mas hoje é o dia que você vai entregar a Deus, clamando pela intervenção dEle, na capacitação que vai te levar a ter uma vida de leitura, de oração e de uma fé genuína. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre. Levante, fique em pé e cante. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Por isso eu luto, eu venço, eu planto, eu colho. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Você crê nisso? E não vão me impedir
de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Tempo especial, meus irmãos. Tempo na presença do Senhor é sempre indescritível. Aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua, meus irmãos, só depende de nós, porque a parte dele está sempre disposto a fazer. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo tão especial. Deus amado, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, Deus, porque a tua presença é real nesse lugar. Teu Espírito Santo passeia em nosso meio, Pai, e nos constrange até uma vida de santidade, Pai, uma vida de entrega ao Senhor, Pai. Eu quero te agradecer porque eu tenho certeza, Pai, que pessoas hoje, assim como eu, assumiram um compromisso mais uma vez, Pai, de caminhar contigo, Pai. E nós clamamos, Pai, que não vivamos um cristianismo frio, inerte, estéril, mas que a gente possa fazer da tua palavra, Pai, o nosso alicerce, e fazer da comunhão com o Senhor, Pai, o nosso norte, que cada dia mais nós possamos, Pai, rompendo em fé, conhecer o Senhor, Pai. Te agradeço por esse tempo tão especial, Pai, e agora coloco a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor, clamando ao Senhor que possa os conduzir em paz até as suas residências, Pai, para que esse final de semana, esse feriado que se inicia, possa ser de reflexão de tudo aquilo que nós falamos hoje aqui nessa noite, Pai. Essa é a oração que eu faço no teu precioso nome, Jesus. Amém?